Grande do Sul, uma emissora da Associação Garibaldense de Cultura. A partir de agora, na Rádio Conexão FM 87.5, programa Construção em Alta. Você conhecerá tudo sobre o setor da construção, novidades, mercado e tendências da área com especialistas. Construção em Alta. Apresentação: William Pilati e Giovanna Fachinelli. Apoiadores culturais do programa Construção em Alta. Predileta Imóveis, localizada na Avenida Independência, em frente à Regla. Você quer comprar, vender ou alugar seu imóvel? Entre em contato pelo fone 54-996-37-9095. Estilo Nobre Italínia. A Estilo Nobre Italínia é uma loja de móveis planejados exclusiva. Você que deseja reformar os ambientes de sua casa ou mobiliar seu novo imóvel, procure a Estilo Nobre Italínia, em Garibaldi, na Avenida Independência 352 Centro. Fone 54-3462-3674 e Farroupilha, na Rua Júlio de Castilhos, 1331 Centro. Frisa Climatização e Acabamentos, mais de 17 anos de credibilidade, dinamismo e inovação. Localizado na Rua Buarque de Macedo, 899, Sala 1, bairro Alfândega, Garibaldi. Frisa, a sua escolha certa em climatização e acabamentos. Fone 54-3462-1525 e 54-3462-1519. Total Cred, sua especialista em crédito, financiamentos habitacionais, consórcios, créditos consignados e muito mais. Ficou interessado? Entre em contato e faça a sua simulação pelo fone 54-999-61-6147. Total Cred, localizado na Galeria Milani. Stone Mármores e Granitos, especializados em acabamentos alto padrão. Chame pelo fone WhatsApp 54-999-96-7018. Programa Construção em Alta, todas as terças-feiras, às 19 horas, aqui na Conexão FM. Boa noite a todos, bem-vindos a mais um Construção em Alta, aqui na Conexão FM 87.5. Eu, William Pilati, da Predileta Imóveis, e ao meu lado, Giovanna Fachinelli, design de interiores. Estamos sempre aqui apresentando para você tudo sobre o setor da construção, tendências, novidades e muito mais. Se quiserem ver tudo que já rolou por aqui, inscrevam-se em nosso canal no YouTube e Instagram, @podcast Construção em Alta. Acompanhem também ao vivo pelo Facebook da Rádio Conexão FM 87.5. Estaremos esclarecendo todas as suas dúvidas. Hoje queremos dar as boas-vindas aos nossos convidados, Matheus De Pares, diretor comercial da MPA Incorporadora, e Nicolas De Pares, da imobiliária Grupo Nexum, ambos de Bento Gonçalves. Para iniciarmos, então, Matheus, conta um pouquinho a tua história, como é que tu veio parar ali no ramo da construção, na MPA. Boa noite. Boa noite a todos, obrigado pelo convite, né? É um prazer estar aqui junto com o Nicolas, meu irmão, que me acompanha já tem um tempo na trajetória. Até eu trouxe ele porque se eu esquecer alguma parte da minha história, ele vai emendando aí. Mas... vai te lembrando. Isso, exatamente. Mas basicamente eu iniciei na construção civil em 2012, né? Eu comecei o curso de engenharia civil na Universidade de Caxias do Sul em 2010. Em 2012 eu comecei trabalhando numa construtora de Bento Gonçalves como estagiário, então passei ali um bom tempo. E depois acabei saindo da construtora, e aí eu estava próximo ao final da graduação, né, em 2017, e aí eu precisava fazer meu trabalho de conclusão de curso, e aí eu comecei a buscar algumas alternativas. Eu não trabalhava na época, né, estava sem trabalho, e aí me surgiu a MPA através do Nicolas, né, ele visitou a MPA, ele falou, tem a MPA lá, se tu quiser fazer o teu trabalho e tal. Eu vi uma placa deles, se tu quiser largar teu currículo lá para tentar fazer teu trabalho, eu falei, boa ideia, eu larguei lá. Comecei meu trabalho de conclusão de curso e aí surgiu a oportunidade na empresa. Eu acabei entrando na empresa como auxiliar técnico na época, né? Aí me formei em 2017 e de lá para cá eu estou lá na MPA há 7 anos e a gente vem mexendo bastante coisa, e a gente vai comentar aqui durante o programa, né? Mas basicamente foi esse minha trajetória. Depois eu me especializei em estruturas, desempenho de estruturas de execução, e hoje eu estou como diretor comercial da empresa, né? Então eu saí um pouco da parte técnica e fui para o comercial, efetivamente. Faz quanto tempo, Matheus, que tu já saiu da parte técnica e tá no comercial? Tem bastante tempo, eu acho que umas 3 semanas. Ótimo. Mas hoje tu não faz a parte da engenharia, tu não faz mais nada. A gente está fazendo uma transição gradual, né? Então algumas coisas eu ainda participo, bastante coisa, né? Porque estava na minha alçada, mas a tendência é que eu não participe mais diretamente da parte técnica. Logicamente eu sempre vou dar pitaco, né? Porque quem é engenheiro e gosta ali acaba opinando. Sim. Mas a ideia é que eu fique mais no comercial. Até vai saber o que vem, né? Importante. Exato. Vamos dar boas-vindas então ao Nicolas.
Tudo bem? Boa noite. Pode falar um pouquinho, Nicolas, um pouco da tua história? Passa pela MPA também ou não? Com certeza. Na verdade, até agradecer vocês pelo convite, né? O William e a Giovana. E a minha história, ela se confunde um pouco com a do Matheus, ela não é tão linear assim. Eu passei por algumas, ao longo da minha trajetória, por algumas graduações, troquei de curso, fui descobrindo o que eu realmente queria fazer. E no meio desse caminho ali, o Matheus começou a trabalhar na MPA. Na época eu já cursava engenharia civil. E eu trabalhava na Cinex, na parte de visão de esquadrias. Então eu conhecia um pouco mais das construtoras de bens, justamente por causa de estar em contato com essa pequena parte da construção, né? Que faz uma grande diferença nos apartamentos. E surgiu no meio do caminho, eu era estagiário lá na Cinex, uma vaga na MPA. Então o Matheus falou, olha, pra gente ter um pouquinho mais de contato, agora tu tá fazendo engenharia civil, porque eu vinha da engenharia de produção. Acho que vai ser uma ótima oportunidade para ti. Era para trabalhar como administrativo de obras, num cargo auxiliar dele, no caso, né? Aí fui lá, me candidatei à vaga, fiz a entrevista, passei. Então, em 2018, janeiro, eu comecei a trabalhar na MPA. E ali desenvolvi uma trajetória que foi se modificando ao longo do caminho. Então, eu comecei na parte de obras. Depois, como a primeira obra que eu trabalhei foi o Residencial Lumière, ali na MPA. E ao longo do caminho eu comecei a atender muito cliente, comecei a estar em contato com os corretores, a fazer visita no prédio. E eu acabei me descobrindo ali na parte mais comercial, mais de estar em contato com as pessoas e não tanto na parte técnica. Com isso foi surgindo a oportunidade, a gente acabou profissionalizando um pouquinho o setor que era de atendimento ao cliente dentro da construtora. Eu acabei me destacando das obras, indo para essa parte mais administrativa. E atendendo tanto clientes novos, auxiliando os corretores, como também clientes antigos quando tinham alguma situação dentro do apartamento, alguma coisa assim. Que era uma parte delicada, que é uma parte bem delicada dentro das construtoras, né? Que lida aí com a casa da pessoa, com o sonho da pessoa, né? E tem que ter sempre uma parte, tem que estar municiado muito bem da parte técnica para saber o que tu está fazendo ali, o que tu está julgando, porque eu sempre pensava e brincava, que ali eu era o advogado da construtora, mas também era o juiz da causa. Porque eu tinha que dizer, isso aqui é coisa de uso ou não é. E aí fui me ligando cada vez mais essa parte de contato ao cliente. E em 2022, numa visita que a gente fez, uma excursão que a gente fez para o Conecta Imob em São Paulo, eu tive contato com um dos meus sócios hoje na imobiliária, que é o Gabriel Furlim. E aí surgiu a conversa. Mas cara, por que tu não trabalha mais ligado diretamente ao cliente? Por que tu não vem para essa parte mais comercial? Acho que tu te daria muito bem, acredito que tu tem essa veia mais comercial. Por que tu não faz essa mudança? Isso aí despertou em mim me botou uma pergunta na cabeça, eu fiquei maturando isso aí, até que em 2023, no início, ali por março, eu acabei conversando com o proprietário da construtora, trocando uma ideia também com o Matheus, que sempre foi uma pessoa que sempre esteve ao meu lado e me deu bastante suporte. Ele falou, cara, tenta, eu acho que faz tudo sentido, vai funcionar. E aí estamos aí hoje, não fez nenhum ano agora que estou como corretor. Minha formação principal é engenheiro civil, mas como corretor de imóveis agora vai fechar em março 1 ano. Vocês estão com uma imobiliária já lá física funcionando? Como é que tá? Então, o Grupo Nexon, na verdade, ele surgiu com 3 corretores, que era o Bruno Franco, que era um dos sócios, o Gabriel Furlim e o Clidério Cipriani. E a ideia do surgimento da imobiliária foi de fazer um apoio comercial à IP, que trabalha em Bento Gonçalves, que atua principalmente na construção de salas comerciais. Então, a ideia da imobiliária surgiu dessa forma e ela foi se transformando ao longo do caminho. E ali no final de 2022, o Gabriel já tinha a ideia de expandir a imobiliária, de fazer uma coisa mais voltada para o cliente e de pegar não só coisas comerciais, como também apartamentos, como também terrenos, como também áreas e terra. Então, foi uma coisa que meio que confluiu para poder eu sair da construtora, entrar como sócio da imobiliária e buscar expandir a marca da imobiliária e a forma como a gente atua no mercado de Bento Gonçalves. Mais ou menos essa foi a ideia e a trajetória aí, resumidamente curta, na construção civil. Entendido, nós vamos falar mais. Quando tu estava na MPA, o que te fez mudar e ir pro setor da corretagem, né? Se tipo, tu fez a transição, ela foi acontecendo teoricamente aos poucos, né? Porque tu começou a sentir o pós-venda, o pós-obra, o pós-venda do atendimento ao cliente. E essa tua definição em ir para salas comerciais e pós ir para outros setores, vem da orientação de alguma referência? Vem de uma visão diferente de mercado?
a gente diz, eu trabalho no setor também, Uhum. a gente vê que tem muita imobiliária e todas atendem todo mundo. E pelo que está passando, está vindo com uma pegada diferente, buscando salas e adicionando alguma coisa de empreendimento. É mais lançamento? É um pouco de tudo? Qual o posicionamento do grupo hoje? Assim, nós temos, hoje a gente trabalha em 3 corretores principais e a gente está agregando mais pessoas conosco no time, né? E a ideia do atendimento sempre é ser ele muito personalizado. E cada pessoa tem que entender muito bem do que está fazendo. Então, por exemplo, assim, eu como trabalhei a vida inteira dentro de construtora e apartamentos, o meu foco e meu carro-chefe são apartamentos. Certo. Então, ali é o meu chão, ali é o que eu domino, então a gente troca muita ideia. Quando o cliente não é meu, mas quando é do meu colega, a gente sempre tenta fazer em parceria, atender junto, para um somar força com o outro. Aí a gente tem também dentro o Bruno, que ele é bem focado em questão e gosta de trabalhar em questão de área rural, em questão de área industrial, sítios, casas, que é mais o perfil dele. Isso a gente sempre tenta, quando a pessoa entra na imobiliária, a gente sempre fala, tá, eu trabalho dessa forma, mas tu, como gostaria de trabalhar? Qual que é teu perfil? O que tu gosta? O que tu gosta de vender? Vocês têm um especialista para cada área principal. Basicamente seria isso. Ótimo. Então a gente se direciona conforme cada um tem o seu foco, cada um tem o que gosta de vender. Eu acredito muito que quando tu gosta, quando tu acredita numa coisa, quando tu acredita no produto, fica muito mais simples tu vender aquilo lá. Porque tu vende com amor, tu vende porque tu compraria. Então é dessa forma que a gente tenta se posicionar dentro da imobiliária e que a gente tenta trabalhar e os corretores que forem entrar também se posicionar dessa forma. É um descobrimento quem entra lá. Legal. E, Legal. Nicolas, claro, tu trabalhando, veio da MPA, então tu conhecia bastante a MPA. Como é que vocês fazem hoje uma seleção, digamos, de construtora? Porque, se a gente for falar aqui, já tem várias, né, enfim, Bento, tem muita construtora. Como é que vocês selecionam de alguma forma? Sim, a gente... Sempre quando a gente vai trabalhar com uma construtora, tem coisas que a gente leva como premissas. Então, tipo, por exemplo, assim, como a gente trabalha um público de médio alto padrão, a qualidade do empreendimento, isso é crucial, né? Então, e essa é uma parte que eu pontuo muito e gosto muito de prestar atenção, porque eu sou engenheiro civil de formação. Então, eu enxergo o que está sendo construído, gosto muito de ir nas obras quando estão sendo construídas e também de dar pitaco e dar assim, o consultor, olha só, cara, acho que aqui a entrada deve melhorar um pouco. E também, claro, dando aquele um pouco o ar de comercial pro construtor. Esse é um ponto crucial. Outra coisa que a gente leva bastante em consideração, que a nossa imobiliária tem bastante, uma carteira de terrenos em Bento muito, muito boa. Então, muitas dessas construtoras que a gente tem relacionamento, foi uma construtora que a imobiliária vendeu o terreno. E a partir daí, a gente se envolveu com o projeto, a partir daí a gente ajudou a desenvolver o produto, se criou uma identidade com a construtora, se criou um grande relacionamento, e aí acabam surgindo as coisas e a gente acaba abraçando o produto daquela forma que nós acreditamos tanto, que a gente acaba despontando nas vendas. Então, a gente tem casos aí que aconteceram em Bento, um deles é o Piazza, que na verdade um dos sócios da imobiliária era dono do terreno, a família era dona do terreno. Então ele ajudou, por exemplo, a definir projeto, ajudou durante a construção da obra a estar dando olho ali comercial de como as coisas tinham que ser geridas. Então isso tudo contribui para a gente não só ser um player externo, né? Não ser uma pessoa só externa que vai lá vender o produto da construtora, mas também estar inserido dentro do mundo da construtora e participando em decisões estratégicas comerciais. Sim, até porque vocês sabem o que vende, às vezes muito mais do que a própria construtora. Exatamente, porque a gente está em contato direto com o cliente no mercado. Exato, essa conexão do engenheiro, vamos dizer assim, com o setor, o time comercial, ela se aproximou muito no passar do tempo, né? E hoje em dia, ou anda casado, ou o produto não vai vender, ou vai vender um produto que a gente não consegue construir, ou foi construído diferente, né? Pensando nisso, vou passar a bola pro Matheus falar um pouquinho, né, Matheus? Vamos lá que eu tô quieto, ciúme. Ansioso pra falar, né? Nesse tempo que tu tá na MPA, né? E essa evolução do comercial e das etapas que tu passou lá dentro, o quanto mudou a questão de projeto, a questão de empreendimento, a questão de produto também? A gente passou por uma transformação grande, assim, em relação à forma como a gente constrói e como a gente vê o nosso produto final, né?
A gente, por volta de 2017, tinha acabado de entrar na empresa e a empresa passou por uma transição um ano antes, que foi quando a empresa era do Lúcio Possebon e da Renata, né? 2 irmãos. Certo. Ela começou lá em 2007, né? Com um veio bem familiar. E aí, em 2016, o Lúcio fez a aquisição da parte da Renata. Eles se separaram e ficou só o Lúcio, né? Aí ele começou, me contratou ali, eu entrei na empresa, e ele vinha com uma ideia de modificar a forma como a gente pensava a construção. A gente entendia que o mercado estava indo para algum lugar e nós precisávamos fazer alguma coisa diferente, né, para se destacar daquela mesmice que todo mundo vinha batendo, né? E aí a gente entrou bem forte, e a gente acreditou nisso, por um viés assim do Lúcio, na parte de sustentabilidade. E aí a gente começou a entender, a gente precisa fazer diferente, né? A gente tem que mudar alguma coisa e a sustentabilidade é o futuro. A gente vê que vários setores já foram para isso, né? E a construção não tem como não ir atrás disso. Então a gente foi atrás de quem mais entendia disso no país, que é o Green Building Council, né? Um órgão de São Paulo que faz certificações internacionais e nacionais. Aí a gente foi para lá, até o Nicolas participou desse movimento, né? Aprendemos como fazer, fizemos os cursos lá em São Paulo, ficamos mais de uma semana lá entendendo como funcionava. Voltamos e começamos a implementar isso nos nossos projetos. E aí nasceu o Vila de Tondo, que é uma obra que a gente entregou em 2019, eu acredito, 2020. 2021. Passou pela pandemia, 21. Passou pela pandemia com ela. Certificamos ela foi a primeira obra do Estado a ter o selo GBC Condomínio, que é um selo verde, né, que incorpora vários atributos para o cliente final. Então ele faz com que o condomínio, por exemplo, seja extremamente barato, né, porque é uma prática sustentável. Mas não só isso, a gente fala de uma construção sustentável. Então todo o processo de construção ele passa a ser sustentável. E aí a gente entendeu tudo isso e começou a trazer isso para os nossos projetos. E aí agora, muito em contato até com o Nicolas, né? A gente conversa com muitos corretores e a gente acredita que a gente não vende mais apartamentos, né? A gente vende a experiência de morar para as pessoas. As pessoas cada vez mais elas buscam uma experiência, né? Então a gente começou a incorporar isso nos nossos projetos. A gente começou a entender que o nosso perfil de cliente não é mais uma primeira moradia, né? Não é aquela pessoa que tem um problema de morar, ela já solucionou o problema só de morar, né? Ela quer ter uma vida diferente, ela quer ter os benefícios de uma vida extraordinária. E aí a gente começou a tentar incorporar isso cada vez mais nos nossos projetos. Então a gente foi para a sustentabilidade, aí veio o Rooftop Coletivo, que é uma marca das nossas obras, placas fotovoltaicas, aproveitamento de água da chuva, espaços coletivos cada vez maiores, né, para que as pessoas comecem a criar uma comunidade dentro do próprio condomínio. Porque as pessoas elas são feitas para viver em comunidade. As pessoas elas não vivem sozinhas. É muito difícil alguém... eu gosto de viver sozinho. Elas se relacionam. Então a gente tem o nosso grupo de academia, o nosso grupo de dança, de crossfit. Então por que não criar uma comunidade dentro do condomínio? E aí a gente começou a fazer espaços coletivos cada vez mais amplos e maiores, né? E vem rooftop coletivo. Então a gente foi incorporando, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter o cuidado para que isso não vire um custo para as pessoas que estão morando lá. Então a gente consegue manter condomínios extremamente baratos. Até o Nicolas ele é prova disso. Hoje ele mora num empreendimento nosso, que é o Vila de Tondo. Isso. E até complementando o que tu falou da parte de ficar e viver em comunidade, por exemplo, no Vila de Tondo com o terraço que a gente tem lá no último andar, já foram feitos eventos do condomínio. Então, por exemplo, assim, um sunset com o pessoal com o pessoal tocando e cantando ali e os moradores ali com mais algumas pessoas convidadas. E a gente aproveitou ali o final do pôr do sol, o condomínio com comes e bebes, então uma coisa bem legal, uma coisa para interagir mesmo, e foi, no meu ponto de vista, porque eu moro lá no prédio também, então foi um sucesso, assim, a gente interagiu, conversou, tudo num bom convívio, isso facilita bastante. E a questão de custos, olha, o condomínio lá do Vila de Tondo não passa de 160, 150 reais por mês, então é uma coisa bem tranquila, assim. Sim, e tu morando num espaço que tu tem mais interação, tu acaba convivendo muito mais leve com as pessoas. Com certeza. Porque senão muitas vezes tu mora num apartamento que tu nem sabe quem é teu vizinho que porta. Exato. Essa parte da sustentabilidade e do valor baixo de condomínio, né? Para quem tá nos ouvindo, daqui a pouco mora num apartamento e paga lá 500, 600 reais. O que muda de um processo anterior a essa etapa de sustentabilidade, né? De entrega, digamos assim, o que vocês mudam na entrega para ser tão baixo com toda essa infra? Certo. Essa é uma resposta bem complexa, assim, porque muda muita coisa de uma obra padrão, assim, né? Desde a etapa de construção, onde a gente vai ter que buscar fornecedores, por exemplo, que estejam próximos à nossa região, para a gente tentar emitir menos poluição trazendo os materiais. Então, tudo é pensado, né? A forma de descarte dos materiais lá na construção, a gente está falando do processo de construção agora.
Então a gente passa por esse processo para que seja sustentável, né? E depois, na parte do morar, onde vai ter a parte de manutenção da edificação, coisas que são incorporadas, por exemplo, a energia do condomínio ela é toda do sol, é uma energia solar, né? Então já baixa o condomínio. Já é entregue assim. Já é entregue funcionando, com as placas fotovoltaicas. Tá. Então, energia de elevadores, tudo isso, é tudo vindo do sol. A gente vai pagar no condomínio assim só a taxa, né? Que é o padrão. Que é básica. Aproveitamento de água da chuva para as áreas do condomínio. Então, eu vou regar os jardins que a gente tem lá, é feito com água da chuva, para que a gente não tenha o custo da água, para que a gente não desperdice a água, né? A gente tem, por exemplo, o carregador para carro elétrico embarcado nas nossas edificações, é padrão, né? Porque isso é uma tendência para o futuro. Então, isso tudo vai somando, né? E, logicamente, a gente tem já o know-how, assim, do que aumenta um condomínio e o que não aumenta. Dificilmente tu vai ver prédios nossos com piscina, por exemplo. Né? Porque é algo que acaba onerando, né? Se tu não for pensar de uma forma sustentável. Dá para fazer, dá. Mas aí tu acaba aumentando o condomínio. Então, a gente pensa nessas premissas básicas, e a gente vai porque realmente tem funcionalidade para as pessoas na nossa região e acaba trazendo um condomínio mais em conta. Então, a gente tem, por exemplo, paredes verdes nas nossas edificações. Essa parede verde ela é regada com água da chuva, ela tem sensores, ela é feita de forma automática. Então, a gente traz equipamentos hoje que existem, né, de alta tecnologia, para que façam com que esse condomínio não vá nas alturas, né? Os próprios materiais que são selecionados para as fachadas, né? Então, a gente trabalha com fachadas só pastilhadas, não tem custo de pintura, por exemplo, é só para lavar a fachada. Tudo isso é pensado para que tenha uma manutenção barata também. Exato, a parte de regar as plantas, teoricamente, se não for automatizado, tu iria agregar um valor altíssimo, né? Exatamente, daqui a pouco tu tem que ter uma pessoa só lá para cuidar das plantas, né? Dessa forma, o próprio síndico pode fazer por vezes, ou senão ele contrata um serviço mais esporádico, que é mais barato, porque a gente tem a parte de tecnologia funcionando a nosso favor, né? Claro. E complementando também um pouco essa parte de benefício e custo do condomínio, não só nas áreas externas, como também nas áreas internas de cada morador, né? Ali na parte quando a gente fala de Green Building Consul, isso eu sei também porque a gente foi para São Paulo fazer o curso, né? E eu acabei sendo um consultor dessa área. Dentro de cada empreendimento que passa por essa certificação, por exemplo, Vila de Tondo, que a MPA está fazendo também, eles passam por um estudo que é desempenho térmico da envoltória? Envoltório. Isso aí, da envoltória. Que é um estudo que pega todos os materiais que a construtora usa, coloca num software e calcula quanto que vai ser no pior dia de inverno, no pior dia de verão, o que cada ambiente vai estar de temperatura interna. Então a gente vai saber ali, jogando nesse software, quanto que no meu verão aquela fachada OS vai estar consumindo de energia de um ar-condicionado, por exemplo, para manter aquela temperatura interna de 22 a 25 graus, que é a temperatura confortável que o ser humano fica tranquilo. Então, isso também é uma coisa levada em consideração, tanto que no Vila de Tondo teve uma fachada que foi adicionado um revestimento argamassado térmico, que é nada mais o reboco, né? Externo, para justamente minimizar o efeito, o impacto do sol, por exemplo, numa fachada. Então, para manter aquele ambiente interno mais constante, quente, mais isolado termicamente, para o morador gastar menos energia para manter aquele ambiente. Isso eu morando posso confirmar. Por exemplo, assim, no dia de inverno, por exemplo, cara, depois de 3, 4, 5 dias que meu apartamento vai ficar frio. Antes disso, se eu não ter as janelas fechadas, ele vai estar tranquilo. Hoje, falando um pouquinho mais agora do que é entregue, né? É entregue, por exemplo, laminado, piso, não, é tudo, a pessoa personaliza, consegue tirar paredes, não consegue. Como é que é um pouquinho o produto que vocês entregam hoje? Hoje o nosso produto ele é extremamente personalizável, né? Então a gente trabalha num nicho onde as pessoas elas podem personalizar os seus apartamentos. Logicamente que dependendo da etapa da obra, isso acaba ficando mais oneroso ou acaba não tendo custo nenhum por vezes, né? Comprei na planta lá com o Matheus e eu posso mudar praticamente todas as paredes, né? Nós só temos uma limitação de pilares, porque a gente trabalha com uma estrutura convencional, mas as paredes a gente libera para que o cliente possa fazer o que ele quiser. Os revestimentos ele pode personalizar, a gente tem uma linha padrão, mas logicamente ele pode trocar. Então o porcelanato nas áreas sociais e nas áreas íntimas a gente trabalha com laminado. Aí nos banheiros a gente entrega as louças e acabamentos de registro, né? Portas, tudo isso a gente vai entregando. Aí, logicamente, a gente vai trabalhando com a qualidade dos materiais, né? Isso é uma coisa que a gente vem trabalhando bastante nos nossos produtos, porque a gente não entra mais numa briga de preço, né? Hoje nós trabalhamos muito com valor, né? A gente entende que as pessoas elas vão reconhecendo o valor nos produtos da MPA.
Então, tipo, eu gosto muito de comparar o nosso mercado com o mercado automobilístico, porque daí fica fácil de entender, né? Eu vou comprar o carro lá, eu tenho o modelo de entrada, o modelo médio e o modelo superior. Por vezes eu nem sei tudo que tem no modelo superior, mas eu pego lá o checklist e eu sei que tem tudo. Então, hoje, nos nossos produtos, basicamente, a gente está indo para isso, né? A pessoa que compra um MPA, ela sabe que lá ela vai ter tudo. Ela sabe que a persiana da esquadria dela vai ser importada da melhor marca, porque nós estamos cuidando desse tipo de coisa. Então, a gente está indo para o valor, né? A gente está agregando valor nos nossos empreendimentos. Através de sustentabilidade, certificação e tudo que a gente está colocando lá, a gente tem todo um pensar por trás, toda uma preocupação com a manutenção, que isso vai funcionar, que os produtos realmente sejam da maior qualidade. Então, tudo isso é agregado nos nossos produtos. Hoje o público que a MPA atende é um público A? Público A. Sim. Nicolas, falando um pouquinho agora de como repassar isso, toda essa mudança, tudo que uma MPA, por exemplo, entrega para o teu cliente. A aceitação e como tu faz esse formato de atendimento. Conta um pouquinho pra gente. Então, o formato de atendimento, ele não parte só... Aí a gente tem que... Aqui eu sei que o Matheus e a MPA tem o foco bastante no produto, né? Eles, produto. E a nossa pegada justamente da imobiliária é ter aquele atendimento com foco no cliente. A gente muda totalmente o foco. Então, assim, o nosso atendimento ele começa lá atrás, antes, entendendo o quê? O cliente quer comprar, quero comprar um apartamento. Mas por que tu quer comprar um apartamento? Cara, por que é a hora de tu comprar apartamento? Tu tá passando por uma mudança, tua família tá aumentando, tu de repente conheceu um namorado, agora quer morar junto. Enfim, por que tu tem o desejo de comprar um apartamento? E por que tem que ser aquele apartamento? Por que não tem que ser aquele outro? Por que tem que ser naquele bairro? Por que não naquele outro? Então, justamente entender o universo do cliente para entender se esse cliente está realmente indo para o caminho certo, né? O caminho que a gente julga ser certo, mas ou se está... Se a gente tem que esclarecer ele um pouquinho mais e amadurecer um pouco mais a ideia para ele fazer uma compra mais acertada. Porque o imóvel não é comprar um calção, não é comprar uma calça, né? Então, quando o cliente compra, ele realmente tem que ter certeza daquilo que ele está comprando. Então, o nosso atendimento ele começa aí, extremamente personalizado e de entender o que a pessoa quer. Aí, quando chega no ponto em que, não, realmente esse cliente a gente consegue encaixar, ele tem condições, ele pode ir para MPA. Está no momento de compra dele. Uhum. Aí a gente tem que começar a trabalhar toda essa parte da MPA e aí não tem outra coisa que não seja ser especialista no produto. É tu entender o que tu está vendendo. É saber por que é esquadria de PVC, por que é vidro duplo, por que eu tenho uma manta acústica dentro do empreendimento, por que esse empreendimento tem um pé direito mais elevado, o que gera isso, quais são as áreas comuns, qual é o cuidado da construtora no pós-venda também, né, com o cliente, porque isso é muito importante. Porque a gente faz a venda, mas também a gente quer saber como a construtora faz o pós-venda. Porque lá na frente, quem vai falar bem de nós é o seu cliente e se ele vai estar satisfeito com o produto ou não. Se o produto do MPA for ruim, ele mata o corretor e mata a construtora. Mas a confiança foi no Nicolas na hora da compra. Na hora da compra, a confiança é no Nicolas, né? O Nicolas me falou que isso aqui era bom, então sinal que ele não sabe nada. Então tem que ter muito cuidado com isso, por isso que é realmente se tornar especialista no produto e tu entender tudo isso e gerar valor para o cliente através dessas características. E não de uma forma... E aí é um atendimento que cada um vai desenvolvendo, vai vendo como funciona melhor para si, que é levar o cliente e fazer ele entender de que forma, aí cada cliente tem o seu perfil. Cada cliente vê de uma forma e tu tem que encaixar isso de acordo com aquela pessoa, senão... E tu vai ter que entender se são coisas que o cliente valoriza ou não. De repente aquele cliente, ele não valoriza. Quando eu falo para ele, tem manta acústica, ele vai falar, sim, nem sei o que faz isso. Eu falo para ele, cara, é o seguinte, no dia que tu for fazer uma festa e tu tiver criança aqui na tua casa, tiver criança no andar de cima, tu pode ficar tranquilo que tu não vai ouvir ou o teu morador não vai estar te ligando pelo interfone dizendo assim, cara, maneira aí que eu tô querendo dormir aqui no meu apartamento. Então, aí é a forma como tu vai se posicionar, a forma como tu vai passar esse benefício para ele. Que dor que tu vai solucionar para ele com aquela característica técnica, digamos assim. Hoje, a tua venda do produto, vamos falar do MPA, porque aqui, né, mas ela é mais direcionada ao consumidor final ou chega a ser para investidores, no caso desse tipo de produto? Investidor, eu digo, a compra no início da obra para revender depois, ou essa pegada não acontece? Isso vai variar bastante da fase de obra, né? Então, se a gente pegar um lançamento, a gente consegue captar muito investidor,
porque daí é uma oportunidade, está lançando, e também a construtora, para se capitalizar, ela acaba vendendo algumas unidades com preços e condições especiais. Então, pega ali, está lançando um empreendimento, algumas 3, 4 ou 5 unidades, preço à vista, valor mais baixo para capitalizar. Beleza, aí passou essa fase inicial de obra, aí as coisas já começam a se estabilizar, a gente tem mais contato, tem aquele cliente investidor, tem, porque a gente sabe que a construção, quanto mais inicialmente na fase de obra está, maior o risco e mais a pessoa vai ganhar se... Maior o ganho também. Conforme vai avançando, vai deixando de ter essas pessoas que são clientes investidores e pega aquelas pessoas que vão para morar mesmo. Então, chega final de obra, por exemplo, majoritariamente o pessoal que está comprando é quem vai morar. Salvo algumas exceções, quando tem alguma oportunidade, acontece alguma coisa no meio do caminho, daí são casos específicos. E hoje a estrutura da imobiliária, ela atende qual região? Ela atende só a Serra, ela atende só a Bento, ela tem uma abrangência maior? Hoje nós estamos, na verdade, acredito que até final do mês que vem, se tudo der certo, né? A gente está finalizando uma reforma para aumentar o ponto físico da imobiliária. Hoje a gente trabalha dentro da IP, né? A gente tem uma sala lá que a gente divide com eles, e a gente vai estar migrando para uma casa ao lado, então a gente vai ter um ponto físico, que daí vai ser um espaço até pensado de uma maneira diferente, justamente para ter esse atendimento mais personalizado, mais intimista com o cliente. Então a gente vai ter lá um bar, a gente vai ter lá uma mesa de sinuca, a gente vai ter lá um deck. Então a ideia é justamente trazer mais o cliente para dentro, para formar relacionamentos mesmo. Eu e Gabriel e Bruno, a gente brinca muitas vezes que cada venda que a gente faz, a gente ganha um amigo. Então, a gente vende e continua em contato com o pessoal e continua trazendo isso para dentro, conversando, porque a gente acredita muito que é dessa forma que a gente vai se perpetuar no mercado e vai crescer cada vez mais. Então, até fica o convite aí para mês que vem me cobrarem, se tudo der certo. Sabe que obra é complicado. É para todos os ouvintes também. Claro, com certeza, né? Depois nós vamos falar Mas é algo que a né? gente fala sempre aqui, que beleza, tu vendeu um apartamento, mas o cliente vai lembrar de ti todos os dias. Com certeza. Né? Seja de uma forma positiva ou negativa, ele vai lembrar de ti todos os dias. Exatamente. Né? Então, tu acaba se tornando amigo, sim. E até se torna uma referência, assim, porque a gente às vezes, eu vejo, é um atendimento assim 360. Muitas vezes o cliente fala assim, eu teria que fazer isso aqui no meu apartamento. Eu falo, cara, pera aí que eu tenho um contato de um profissional que vai te ajudar. Como a gente está muito no meio, está muito no ramo, a gente tem contato com muitas pessoas e a gente sabe quem são as pessoas boas, quem são as pessoas que a gente pode indicar e não pode. Então, de certa forma, é uma segurança. Porque quem não trabalha com isso é um bicho de 7 cabeças. Sim. Fazer uma obra, se tu for pegar e brincar, tu vai calcular que vai gastar 100, tu vai gastar 200. E se não, 300. Então, a importância da confiança e de tu levar e indicar para o teu cliente o caminho seguro, com certeza gera muito... Sim, senão ele compra um apartamento sem nada e aí... Exato. Pronto, Mas aí os móveis, o granito, os elétricos, o que eu faço? Isso aí é confusão. Eu sei bastante porque na MPA, na MPA eu fiz em torno de 20, até mais, decorados, né? Era um setor que eu trabalhava também. Então, realmente. Tanto que hoje o pessoal fala de decorado e gosta muito de comprar apartamento decorado. Porque é uma tranquilidade, né? Tu compra, tá 100% pronto, tu só entra com as malas e fica tranquilo. Nós vamos falar mais sobre decorado daqui a pouquinho. Então tá. Já pulei o assunto aqui. Já chamou. Vamos dar um tempinho agora, uma pausa para os nossos apoiadores e já retornamos. Apoiadores culturais do programa Construção em Alta. Predileta Imóveis, localizada na Avenida Independência, em frente à Regla. Você quer comprar, vender ou alugar seu imóvel? Entre em contato pelo fone 54-996-37-9095. Estilo Nobre Italínia. A Estilo Nobre Italínia é uma loja de móveis planejados exclusiva. Você que deseja reformar os ambientes de sua casa ou mobiliar seu novo imóvel, procure a Estilo Nobre Italínia, em Garibaldi, na Avenida Independência 352 Centro. Fone 54-3462-3674 e Farroupilha, na Rua Júlio de Castilhos, 1331 Centro. Frisa Climatização e Acabamentos. Mais de 17 anos de credibilidade, dinamismo e inovação. Localizado na Rua Buarque de Macedo, 899, Sala 1, bairro Alfândega, Garibaldi. Frisa, a sua escolha certa em climatização e acabamentos. Fone 54-3462-1525 e 54-3462-1519. Total Cred, sua experiência
especialista em crédito, financiamentos habitacionais, consórcios, créditos consignados e muito mais. Ficou interessado? Entre em contato e faça sua simulação pelo fone 54999 61 61 47. Total Cred, localizado na Galeria Milani. Stone Mármores e Granitos, especializados em acabamentos alto padrão. Chame pelo fone WhatsApp 54999 96 70 18. Programa Construção em Alta, todas as terças-feiras, às 19 horas, aqui na Conexão FM. Bem-vindos de volta, reforçando então nosso agradecimento aos apoiadores Estilo Nobre Italina Móveis, Total Cred Caixa, Predileta Imóveis e Stones Mármores e Granitos e Frisa Acabamentos. Lembrando, quem quiser acompanhar um pouquinho mais sobre o que a gente bate papo aqui, é só nos seguir na rede social, @podcast Construção em Alta. E para quem acabou de chegar, hoje nossos convidados são Matheus De Pares, comercial da MPA Incorporadora, e Nicolas De Pares, da Imobiliária Grupo Nexum. Matheus, antes a gente estava falando, antes do intervalo, sobre, o Nicolas trouxe, sobre decorados, né? Eu tive a oportunidade de fazer 2 para a MPA e eu vejo que é um diferencial de vocês, né? Sim. Vocês estão sempre fazendo decorado. O que vocês consideram de importante, assim, em estar fazendo decorado? A grande vantagem, né? Isso, e qual a diferença que isso traz? Depois a gente pode até passar pro Nicolas responder, na questão da venda. Mas também tu deve estar acompanhando o pessoal, tu deve sentir na pele aí. Claro. Isso começou há uns anos atrás, ainda quando o Nicolas estava na empresa, ele participou bastante desse movimento. A gente iniciou isso lá no Jardim Planalto, acho que a gente começou a montar os primeiros decorados, Recoleta, né? Vila Recoleta, Vila Recoleta. E aí o que a gente percebeu? Que as pessoas começaram a preferir comprar imóveis decorados. Decorados que a gente fala são prontos, né? A pessoa ela entra só com os pertences pessoais, mas as decorações, o resto tá tudo lá, os eletros, os móveis, tá tudo prontinho assim para a pessoa entrar, né? E o que acontece? A pessoa ela tem uma facilidade muito maior quando ela adquire um decorado, porque, que nem o Nicolas falou, às vezes a pessoa ela não é do meio, né? Pra gente que tá todo dia, a gente sabe que um produto, às vezes, numa mesma cidade, ele pode variar de X a 3X, o valor dele, né? Os próprios prestadores de serviços, a gente sabe que é bem complicado, às vezes as pessoas elas vêm, elas te prometem alguma coisa, e como é uma obra pequena, às vezes elas te enrolam, elas não voltam, elas demoram, fazem mal feito, e a gente percebeu, por que não melhorar a experiência dos nossos clientes, né? Hoje, cada vez mais as pessoas falam em experiência, em ter uma experiência legal, a gente quer sofrer cada vez menos com as coisas, né? Então, por que não deixar de vender só um apartamento e começar a vender algo pronto, vender uma experiência de morar, né? E a gente começou, vamos agregar cada vez mais coisas. Aí a gente começou com vendeu super rápido, em uma semana vendeu. Vamos fazer outro. A gente fez outro, vendeu super rápido de novo. Não, acho que o mercado está querendo isso, então a gente começou a fazer cada vez mais. A gente entrou numa produção em série, assim, literalmente, né? O Nicolas até ele participou disso, ele vai poder falar mais. Mas a gente começou a incorporar muita coisa para facilitar para os clientes. Além do que, o cliente ele pode financiar todo o valor, né? Ou ele pode financiar toda aquela parcela que ele vai financiar com tudo pronto dentro do imóvel dele. Então ele não tem que, às vezes, comprar um imóvel por 500 mil e ele vai gastar mais 300. Mas eu vou ter que arcar com esses 300 como é que eu vou fazer? Não, ele financia 800 com a construtora e ele tem o apartamento pronto. Aí ele só paga e ele tem todas as garantias através da construtora, então qualquer problema que tiver, é a construtora que vai resolver. Seja num eletro da Brastemp ou seja numa parede que deu uma fissura. É a construtora, é uma tranquilidade muito maior, né? Então a gente percebeu esse movimento e aí o mercado começou a entender isso e começou a comprar muito isso. E a gente começou a fazer bem mais. E um diferencial que eu vejo também, tu tira todas as dúvidas do cliente aí, né? Sim. Claro, quando tu vai fazer o projeto de um decorado, tu tem que ter muito mais cuidado. Com certeza. Tu tem que agradar o maior número, né, de pessoas. Mas o cliente vai entrar ali, ele já vai saber se cabe uma cama, que tamanho da cama, que tamanho do sofá, né? Então ele fica sem dúvidas, Sim. Ele só tem que gostar do que ele tá vendo. Mas ele não tem mais dúvidas de espaço, né? O que aconteceu várias vezes, assim, o cliente visitar o decorado, gostou e acabou não conseguindo comprar tempo. Aí a gente falava, não, a gente pode fazer igual no outro andar. E a gente fazia. A gente já vendia antes de ter o apartamento pronto, né? E aí as pessoas começaram a gostar disso e a gente começou a vender muito decorado. E antigamente era mais comum, né? Fazer o decorado num apartamento, usar ele de modelo para tentar vender outros, né? Uhum. Não se vendia tanto o decorado, né? Hoje parece que essa tendência deu uma mudada forte na questão das pessoas quererem a praticidade do pronto. Isso. E se mudar amanhã. Exato.
E essa questão do preço mesmo, porque daí tu já comprometeu a tua renda nos 500 e aí tu vai pegar onde mais 300, né? Fora que a construtora, ela fazendo uma produção em série e replicando isso em vários apartamentos, ela consegue um valor muito mais atrativo com qualquer fornecedor. Então, fornecedor de móveis, fornecedor de granito, fornecedor de móveis soltos, é bem mais tranquilo de negociar, conseguir um valor muito melhor, e que um cliente normal ia gastar 400 mil para fazer o apartamento, a construtora em 200 mil mobilia ele e deixa ele Tão bom quanto. Então tem essa parte, e tem a parte também de tranquilidade, né? Porque mobiliar um apartamento é uma mini obra. Às vezes parece que é mais tranquilo porque tá dentro, mas é uma mini obra. E aí vai o cara do granito que não dá certo, que volta, que não sei o quê, que aí assim, imóveis que é assim então, vai. uma sala de obra que... Ah, não. Não, tu viu que eu já falei, é nosso lugar agora, né? É isso Mas é aí. isso aí. É uma mão sim, né? E tu tem que ter todo o cuidado. Aí, pra construtora é mais comprometimento ainda, porque tu tem que ter todo o cuidado com os teus fornecedores de obra e todo o cuidado com os fornecedores do decorado. Não, na verdade, assim, a minha fala de obra me arrepiar é para justamente valorizar os profissionais que trabalham com a obra, porque realmente é um setor difícil e complicado. Então, porque é muito artesanal. Então, isso acaba acarretando que a gente tem... Se meu pedreiro naquele dia tá um pouco mais triste em casa, tá um pouco mais... veio pro trabalho e não quis fazer uma coisa muito direito, cara, acaba acarretando problemas que muitas vezes a gente vai descobrir lá na frente. E não adianta. Então, realmente tem que valorizar as pessoas que trabalham, porque é um setor com uma dificuldade de encaixar as coisas elevada. E ele depende, né, Nicolas, de muitas mãos de Muitas obras em mãos todas de as obra. etapas, Exatamente. né? Então tem o de subir o prédio, tem o que pinta, tem o que passa massa, tem o cara que pendurou móvel, tem o cara que desenha o móvel. É muita gente envolvida numa obra, né? E todo mundo depende um do outro. O início, tanto o início, meio e o fim, né? Isso aí. Falando um pouquinho de produto, hoje a imobiliária trabalha com produtos locais, produtos de âmbito regional, estadual, trabalha com imóvel no litoral, não trabalha? Como é que funciona isso? O nosso foco, assim, a nossa especialidade mesmo é Bento Gonçalves, né? A gente tem algumas coisas, alguns imóveis, Garibaldi, Farroupilha, Carlos Barbosa, mas o nosso foco mesmo é na região de Bento, e aí, claro, pega ali Vale dos Vinhedos também, São Pedro, toda a parte de colônia, assim, digamos, a parte rural também. Tu falou Vale dos Vinhedos, é um assunto que a gente toca muito aqui. Qual a visão que vocês têm, ou o que tu imagina dos próximos anos na questão de Vale dos Vinhedos? Olha, eu acredito que o Vale tem a tendência de crescer cada vez mais, até porque a gente tem muitos empreendimentos hoteleiros saindo lá, né? Então a gente tem o Baco, a gente tem a questão do outro que é o Dom Cândido, se eu não estou enganado. Castelos do Vale, exatamente. Então a tendência é que tenha cada vez mais movimento e cada vez mais pessoas visitando o Vale. E a gente espera e tem essa crença e essa esperança que isso se concretize em Bento, porque o turismo vai trazer muita gente e muitos negócios para Bento Gonçalves. E vou continuar nessa linha do turismo, tá? E a questão do turismo que tu fala, ele traz uma pegada, tanto o Baco também, assim, na questão de aluguel por temporada, né? Depois eu vou passar para MPA também, né? Se tem alguma coisa nessa linha. Mas a tendência, tu enxerga isso como um produto para quem está aqui investir, como uma rentabilidade, ou muito mais um produto para quem vem de fora várias vezes passear? Exemplo, um cara que mora em Porto Alegre e ele vem visitar o Vale de vez em quando e ele tem o imóvel dele aqui como um espaço parado. Ou os dois são públicos? Eu acho que os dois são públicos, porque você acredita muito que como o turismo de Bento vai aumentar, é a tendência, a gente crê nisso, né? E também o público de Bento, ele não é um público que tem um ticket baixo, né? Porque o mundo do vinho, ele não é um mundo barato, não é um turismo barato. Então quem vem normalmente para conhecer vinícola, para degustar vinho, ter experiência do vinho, ele não é um público de um ticket baixo e comum. Então realmente são apartamentos que se destaquem nessa linha, que realmente forneçam uma experiência para o cliente junto com o mundo do vinho. Eu acredito que vai ter bastante mercado. Então e pega os dois públicos, tanto para quem quer investir, porque daí tem esse produto que consegue rentabilizar, como também para quem é de fora, que rentabiliza enquanto não está aqui, mas também quando vem tem uma opção de ficar.
Então, eu acredito que para os dois sirva. Claro que aí não é qualquer imóvel, né? Aí, essa é uma outra coisa que a gente estuda, que porque assim, tem imóveis e imóveis. Aquele imóvel comum, que é aquele imóvel que, por exemplo, assim, o pessoal aluga só para vir para uma feira, por exemplo, isso aí vai variar muito de acordo com os eventos que tem na cidade. Agora, aquele imóvel que ele é diferente, que ele tem uma estrutura diferente, que ele oferece um serviço a mais e toda uma experiência para o cliente, esse com certeza tem público durante todo o ano, porque ele combina com quem vem para o mundo do vinho, que é o ano inteiro também. Entendido. Na visão da MPA, Matheus, como isso está sendo visto? Existe alguma análise nessa linha? Existe alguma coisa de tipo de produto para esse setor? Nós estudamos bastante o mercado e a gente, assim como viu algumas tendências no passado, a gente vê uma tendência para esse lado, conforme o Nicolas falou, né? Nós acreditamos muito que Bento tem um potencial enorme a ser explorado no turismo, né? Bento ainda recebe poucos turistas se a gente comparar com Gramado, por exemplo, né? E por quê? A gente tem esse potencial. Então, e a gente tem uma sociedade com poder aquisitivo com vários setores prosperando, né? A gente não tem só o turismo. Então a gente vê um movimento de pessoas comprando Bento e ainda achando o ticket de Bento barato. Porque se a gente comparar o nosso metro quadrado, o valor com outras cidades, tipo Gramado, o próprio litoral hoje, a gente está com um ticket ainda baixo, né? A gente tem uma folga para subir ainda. E a gente vê pessoas vindo de fora olhando para Bento como uma segunda moradia. Exatamente o que tu falou. As pessoas, elas querem viver a experiência de estar em Bento. Eu quero ter um imóvel onde eu vou poder passar meu final de semana lá na época da safra da uva e aproveitar a experiência do vinho, mas ao mesmo tempo eu quero rentabilizar quando eu não estiver usando o meu imóvel, né? Ou a gente tem muitas empresas na cidade que daqui a pouco trazem representantes ou pessoas, né, que trabalham em outras regiões para ficar um fim de semana no apartamento, mas elas querem rentabilizar depois desse apartamento. E aí, pensando nisso, né, a MPA, ela tem o nosso próximo lançamento, que está previsto para os próximos meses, onde ele é exatamente para isso. É um empreendimento focado só em short stay, né, que as pessoas vão poder rentabilizar através de uma plataforma nossa, que vai fazer... Antes de continuar, o que é short stay, para quem não conhece certo. O setor? É um aluguel de curta duração. A gente fala certo. Em aluguel tipo de ficar 2 dias... de temporada. Como se fosse um hotel, imagine um hotel, né? A gente fica uma semana, 2, 3 dias, não mais do que 15, porque daí já não fica viável, né? Tu acaba indo para um aluguel de longa duração, daí a gente fala. Certo. A pessoa vai poder fazer o aluguel, né, disso, rentabilizando, com uma rentabilidade que a gente avalia e fez estudos relativamente alta. E se ela quiser usar o apartamento, ela tira da plataforma e ela usa o apartamento, sem ter custo. Então é um investimento, mas ao mesmo tempo tu pode ter a experiência de viver Bento. Que a gente acredita nesse potencial que Bento tem. Mais ou menos é isso que a gente pensou, assim, né? Ele é diferente de cotas de hotel, que é uma outra linha de produto, né? Que se vende bastante também. Mas o cliente ele vai ter a segurança de ter a matrícula própria na mão. Então ele tem uma unidade, ele rentabiliza ou ele usa. E se ele quiser morar também, ele pode morar, né? Ele só tira da plataforma. Então é um prédio exclusivo para isso. A gente não vai misturar públicos. A gente vai ter um prédio funcionando só para isso. E já vamos pegar um pouquinho da informação. Não, é o seguinte também, né? Vendas, pode ir lá, @nicolasd.pares, só chamar que lançamento exclusivo aí. Vamos pegar um pouquinho de informação, né? É um dormitório, 2 dormitórios, 3, qual a estrutura desses imóveis? Então, a gente vai ter a possibilidade de um dormitório que vai atender 2 pessoas, 4 hóspedes ou 6 hóspedes. Então a gente está falando 1 e 2 dormitórios com a possibilidade de ter sofá-cama na parte social do apartamento, né, para poder atender até 6 hóspedes, né. Aí o ticket vai variar do aluguel. A gente vai ter, a ideia é fazer um short stay, um aluguel de curta duração de alto padrão, porque a gente estudou um pouco o mercado e a gente entende que é uma tendência. As pessoas elas não olham tanto o ticket, mas elas olham a experiência. Eu quero ter uma banheira com vista para pipa, porque só lá eu vou ter isso. Então eu pago um pouco mais para ter isso. É diferente do público que daqui a pouco eu estou alugando para feira, que nem ele comentou, né? Que aí eu olho o preço, tipo, né? Eu vou olhar preço. Não, a ideia não é preço, porque a gente já descolou do preço, né? A gente está agregando valor também nesse empreendimento. Maravilha. Falando um pouquinho da parte turística ainda, né? Existem outras empresas que vêm buscando o mais básico, certo? Eu acredito que Bento já teve alguns lançamentos e tudo mais. E a visão que tu tem quanto a um empreendimento como esse, mais na região do Vale?
Tu vê isso como um viés positivo ou tu vê isso como algo que não agregaria tanto diferencial? Um empreendimento desse tipo dentro do Vale dos Vinhedos? Exato. Então, tem que ter um pouco de cuidado em relação a isso, né? Porque o Vale dos Vinhedos é uma região totalmente característica da nossa região, como a gente vê muito disso na Europa, né? A gente vê muitas regiões de denominação de origem lá onde existe uma cultura do local, uma característica do local. Então, assim, eu acredito que a gente tem que manter essa identidade de Bento, porque isso é um atrativo para o turismo. Aí, como a gente vai fazer isso, aí cabe mais aos órgãos legais fazer essa legislação, né? Se vai liberar ter tantos pavimentos, lógico que a gente tem que olhar também tratamento de esgoto, a gente tem que ter toda essa infraestrutura. Então, tomando esses devidos cuidados, a gente conseguindo resguardar a nossa região, que é o Vale dos Vinhedos e os Caminhos de Pedra, que são nossos atrativos máximos hoje em Bento Gonçalves, ok, né? A gente pode fazer isso de forma sustentável, mas tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Tá. Voltando ao empreendimento de aluguel por temporada, né? A quantidade de pessoas num imóvel de aluguel por temporada é importante pela rentabilidade, certo? Certo. E aí nessa visão que vocês têm de ter empreendimento de apartamentos, qual a metragem? E aí essa metragem, agora vamos para a parte de negócio, né? Compensa o de 4 a 6 pessoas pela diferença de metragem e o custo envolvido de investimento? Então, a gente tem um estudo todo voltado para o lado do investidor também, né? Porque a pessoa que está colocando o valor nesses imóveis, ela tem que ter o retorno, né? Então, a gente fez uma estimativa de diária média, a gente fez um estudo de mercado, ver o que Bento já está praticando, mais ou menos nessa linha. Certo. E a gente chegou em percentuais de rentabilidade ao ano para cada tipo de imóvel. Então, a pessoa que vai comprar um imóvel para 2 hóspedes, ela tem um percentual de retorno. A pessoa de 4 hóspedes, ela tem uma tendência, às vezes, até um pouco mais, porque tu consegue colocar um ticket maior nesse imóvel, né? Tu consegue colocar mais pessoas. A gente vê muitos, daqui a pouco, casais vindo visitar junto, pegam um imóvel para tentar economizar um pouco, mas aí o ticket já é maior para quem está comprando, né? Para quem está Sim, mas teoricamente não dobra o tamanho do imóvel. Não dobra. Ele diminui o tamanho, então o valor do metro vai compensar no investimento no longo prazo. Isso. É praticamente a mesma metragem, só vai ter um sofá, num vai ter, por exemplo, um sofá-cama, no outro não. Às mais vezes ou é um menos pouquinho, isso, né? Um pouquinho maior, maior. tu tem que entregar Isso. conforto também pelo padrão do Sim. empreendimento, mas não vai ser o dobro, né? Eu não vou ali, para 2 pessoas é 400 mil, para 4 pessoas vai ser 800. Não é essa conta, Vai ser né? teoricamente 600? Exato, linha. exatamente. Aí fica atrativo para o investidor e fica atrativo para quem E vem. esse é um empreendimento que vocês entregam pronto, decorado. 100% pronto. Aí a gente contratou vários escritórios de arquitetura para fazer toda uma identidade do projeto por dentro. Então a gente tem lá 72 unidades que vão ser completamente diferentes uma da outra. Então cada escritório de arquitetura vai pensar diferente em cada unidade. Então é um produto extremamente exclusivo, extremamente assim de ponta, onde vai ser diferente, né? Então as pessoas daqui a pouco ela vai alugar um tipo de apartamento porque ela achou interessante, na outra vez ela vai querer ir para outro tipo de apartamento e os tickets vão ser diferentes, eles vão oscilar, então é um produto bem dinâmico para que realmente esse retorno para o investidor aconteça, né? Nicolás, e qual a data do lançamento? Só esperando aqui, né? Não vai poder dizer que não aqui, né? Eu já tô com a lista de espera de clientes aqui, só me dá ok. O empreendimento vai ter box, garagem normal, vai ter área social, não, vai ter rooftop, não. Já pode falar alguma coisa? Ele vai ter rooftops, né, com vista para Pipa. Ele é na cidade, nosso empreendimento, é importante que se fale. Tá. E ele vai ter, sim, todo esse trabalho de sustentabilidade, porque ele vai ser sustentável, né? A gente vai ter certificação nesse empreendimento também. Cada unidade vai ter sua vaga de garagem, né? E essas garagens elas vão funcionar com estacionamento rotativo. Então, além de rentabilizar o apartamento, vai ter também o aluguel das vagas rotativas te gerando retorno. E quando tu tiver o teu apartamento sendo usado, a pessoa ela vai ter a vaga lá embaixo para não precisar gastar com isso. Maravilha. Pessoal, estamos chegando ao fim de mais um Construção em Alta, aqui na Conexão FM 87.5. Para encerrar, nós vamos mais uma vez aos nossos apoiadores e já retornamos.
Apoiadores culturais do programa Construção em Alta. Predileta Imóveis, localizada na Avenida Independência, em frente à Regla. Você quer comprar, vender ou alugar seu imóvel? Entre em contato pelo fone 54 996 37 90 95. Estilo Nobre Italínia. A Estilo Nobre Italínia é uma loja de móveis planejados exclusiva. Você que deseja reformar os ambientes de sua casa ou mobiliar seu novo imóvel, procure a Estilo Nobre Italínia em Garibaldi, na Avenida Independência 352 Centro. Fone 54 34 62 36 74 e Farroupilha, na Rua Júlio de Castilhos 1331 Centro. Frisa Climatização e Acabamentos. Mais de 17 anos de credibilidade, dinamismo e inovação. Localizado na Rua Buarque de Macedo, 899, Sala 1, bairro Alfândega, Garibaldi. Frisa, a sua escolha certa em climatização e acabamentos. Fone 54 34 62 15 25 e 54 34 62 15 19. Total Cred, sua especialista em crédito, financiamentos habitacionais, consórcios, créditos consignados e muito mais. Ficou interessado? Entre em contato e faça sua simulação pelo fone 54 999 61 61 47. Total Cred, localizado na Galeria Milani. Stone Mármores e Granitos, especializados em acabamentos alto padrão. Chame pelo fone WhatsApp 54 999 96 70 18. Programa Construção em Alta, todas as terças-feiras, às 19 horas, aqui na Conexão FM. Estamos de volta. Queremos agradecer então aos nossos convidados, Matheus De Pares, diretor comercial da MPA Incorporadora, e Nicolas De Pares, da imobiliária Grupo Nexum, por aceitarem o nosso convite e vir aqui falar um pouquinho das empresas que atuam. Para quem quiser encontrar, Matheus, ou entrar em contato contigo ou com o MPA, onde faz, como chega? Muito bem, o canal mais fácil é o MPA Incorporadora no Instagram, né? As pessoas podem nos seguir lá vai ter contato de WhatsApp, vai ter o site da empresa, as pessoas podem conhecer um pouquinho dos nossos empreendimentos, o que a gente está fazendo, como a gente está pensando. E aí é só mandar uma mensagem lá, a gente pode combinar um café, pode visitar nossas obras, é sempre um prazer receber as pessoas para entenderem o que a gente está fazendo, e também daqui a pouco a pessoa pode vir lá para ter como comparativo o que ela está buscando, né? Pode ser que não seja agora que ela vai comprar um MPA, mas ela vai entender um pouquinho do nosso trabalho, vai olhar nosso empreendimento sem compromisso nenhum, a gente gosta de mostrar o que a gente está fazendo, né? Maravilha. Nicolas, onde é que te encontramos? Acredito que o caminho mais fácil seja também pelo Instagram, né? Ou do Grupo Nexum, ou se não o meu particular, que é nicolas.d.pares, e também pelo site do Grupo Nexum, ou pelo próprio meu contato que está lá no Instagram. Como é que se escreve Nexum? É Nexum. Tá, para quem não estiver nos ouvindo aí e quiser Grupo Nexum. procurar. Lembrando que se quiserem acompanhar tudo que passou por aqui, podem nos seguir nas redes sociais, @podcast Construção em Alta, ou pelo @William Pilate e também @Giovanna Fachinelli. Também estamos no Spotify e YouTube. Quero agradecer a todos os nossos ouvintes e convidá-los para acompanharem na próxima terça-feira, às 19 horas, mais um Construção em Alta. Tenham todos uma ótima semana e até terça-feira que vem. Boa noite. Boa noite. Boa noite. ZYW 454, Rádio Conexão FM 87.5, Garibaldi, Rio Grande do Sul. Uma emissora da Associação Garibaldense de Cultura.